Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Batizados e enviados. Batizados e enviados. A Igreja de Cristo em missão no mundo. Olá, missionários e missionárias que nos acompanham aqui pela Rádio Web Diocese de Colatina. Está começando mais um programa Batizados e Enviados, a missão não para. A partir de agora, todo sábado, às 16 horas, aqui pela Rádio Web de nossa Diocese de Colatina. Na semana passada, nós estreamos este programa. E que alegria saber que o programa foi bem recebido nas diversas paróquias aqui de nossa diocese, muita gente acompanhando, muita gente mandando para a gente o seu retorno, sobre o primeiro programa, as impressões que tiveram. E nós tivemos pessoas também nos acompanhando de bem longe. Tivemos a Maria Cristina Ávila, que lá de Rondonópolis, Mato Grosso, estava nos acompanhando neste primeiro programa. Ela que é empenhada em vários serviços missionários em sua paróquia, uma pessoa muito dedicada. Um abraço, então, à nossa querida Cris, que nos acompanha lá de Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Tivemos ainda gente nos acompanhando de mais longe, a Elaine Cardoso, ela que é enfermeira e mora na Bélgica, brasileira, lá na Bélgica. Ela nos acompanhou, nos mandou um abraço carinhoso e para ela também nós queremos enviar o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração. Sabemos que os enfermeiros estão enfrentando tantos desafios agora, neste momento de tanto trabalho para eles, esse momento da pandemia do Covid-19. Deus te abençoe, viu, querida Elaine, aí nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Então o programa foi muito bem acolhido por todos, isso é muito importante, já demonstra a abertura do nosso coração. E muita gente acompanhando pelo aplicativo da Diocese de Colatina, que a gente possa ajudar então a divulgar esse nosso aplicativo, para que mais pessoas possam também acompanhar não só o programa Batizados e Enviados, mas toda a programação que a Rádio Web está disponibilizando 24 horas por dia através das ondas da internet. Queridos missionários e missionárias, essa semana nós estivemos vivendo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e talvez até alguns de vocês puderam acompanhar pelas redes sociais ou até mesmo rezaram pedindo a Deus pela unidade dos cristãos. Eu costumo dizer sempre que cristãos divididos são cristãos enfraquecidos. E quanta divisão entre nós! Nós muitas vezes dizemos que somos católicos, crentes, evangélicos, protestantes, neopentecostais e tantos outros nomes que expressam o nosso desejo não apenas de diferenciação, mas um desejo de separação, de distanciamento. E com certeza o coração de Jesus deve ser sempre mais ferido, mais chagado, com tanta divisão que nós promovemos entre nós cristãos. Então que esta semana da unidade dos cristãos, de oração pela unidade dos cristãos, possa ter nos ajudado a vencer o preconceito, a nos aproximar. Se nós temos muitas diferenças entre os cristãos, nós temos algo em comum que é maior do que tudo: o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Este, sim, deveria ser capaz de romper todas as divisões que existem entre nós. É Cristo que nos diz que um dia nós formaremos um só rebanho com um só pastor. E esta semana de oração pela unidade dos cristãos, que foi promovida pelo CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, teve como tema a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 2, que diz assim:
fomos tratados com gentileza. E o lema foi justamente sobre a gentileza. O lema, gentileza gera gentileza, que nos recorda aquele senhorzinho, né? Aquele homenzinho que saiu pintando os viadutos, pintando as vias públicas com frases de gentileza, também chamado de profeta gentileza. Então, gentileza gera gentileza. Que de fato esta semana e o nosso coração missionário esteja sempre aberto para a evangelização de modo mais ecumênico, mais próximos uns dos outros enquanto igreja. Assim nós alegramos o coração de Cristo, temos mais força para evangelizar e para tocar o coração das pessoas de nosso tempo com o nosso testemunho de unidade cristã. Olá, você que está sempre sintonizado na Rádio Web da Diocese de Colatina. Aqui, Padre Malvino, para mais um programa, Batizados e Enviados, a missão continua. E hoje o tema é os fundamentos da missão. Então, como entender os fundamentos da missão? A partir dos estudos teológicos e, principalmente, compreendê-los como carisma e identidade. Evidente que, dentro da perspectiva dos fundamentos da missão, chegando a afirmar que tudo é missão. Mas, na perspectiva adotada a partir da teologia, Missio Dei, a missão a partir de Deus, é uma missão programática, isto é, fazer coisas, elaborar estudos, cursos, visitas. Ao longo da história, como dimensão da pastoral, era delegada às congregações, né? Congregações religiosas, inclusive aqui na diocese, os capuchinhos, os passionistas, tiveram grandes histórias aqui, não é? Grupos com carisma missionário. Assim era o fundamento da missão. A missão que é de Deus. Afinal de contas, Ele é o primeiro a sair de si para libertar, salvar e curar. Basta a gente pegar Êxodo, capítulo 3, 7 a 8, né? Eu vi, ouvi e desci. Então, a missão, ela tem a sua origem na Trindade. Então, a Trindade é a origem da missão, né? A missão tem a sua natureza lá na Santíssima Trindade. E a origem da natureza missionária da Igreja encontra-se no amor fontal de Deus. Isto é, Deus é uma fonte de amor que envia. Basta a gente pegar João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê possua a vida eterna. Portanto, Jesus é o missionário do Pai. E o Segundo Testamento nos mostra Jesus como o enviado do Pai na força do Espírito Santo. Na origem da missão anunciada por Jesus, Deus Pai é claramente aquele que envia, como descreve também Mateus, no capítulo 10, versículo 40. Também a missão de Jesus proclama a boa nova do reino. E os pobres têm um lugar especial. Basta ver a profecia de Isaías que Jesus faz questão de resgatar no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Me enviou com a unção. A unção para anunciar a boa nova aos pobres. Assim vai caminhando a dimensão missionária. Voltando aqui, batizados e enviados, a missão continua. Tento
do nosso tema, os fundamentos da missão. Então, continuando, o protagonista da missão é o Espírito Santo, como descreve também João capítulo 20 e 21. O Espírito Santo é o protagonista do dinamismo missionário. O envio do Espírito Santo revela a vontade da gratuidade de Deus de entrar em contato com a humanidade para que participe da vida divina. Jesus amou ao extremo, como eu citei, João capítulo 3,16, e ao mesmo tempo convida os discípulos missionários para que vivam a experiência de sair de si. Portanto, a missão não se resume em atividades, celebrações isoladas. Vem de Deus. E a origem da missão vem da comunidade perfeita da Santíssima Trindade. A fonte que irradia o amor é o Pai, que pelo envio do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus é o missionário do Pai, onde assume sua missão da misericórdia para com os pobres. O protagonista da missão, o Espírito Santo, que impulsiona os batizados a sair de si e a olhar para a janela, e menos para o espelho. A natureza missionária da Igreja. Adigentes, número 2, aprovado no dia 7 de dezembro de 65, no Concílio Vaticano II, vai nos mostrar que a Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária. E com essa afirmação, o Concílio Vaticano II recuperou a concepção teológica da natureza missionária da Igreja. A Igreja surge do Filho por obra do Espírito Santo para participar desta missão. Então, a Igreja é missão. A ação missionária é o paradigma de toda a obra da Igreja. A missão chama a Igreja para servir ao propósito de Deus no mundo. A Igreja não possui uma missão, mas a missão possui uma Igreja. Pelos demais sacramentos da iniciação à vida cristã, acontece a inserção no corpo de Cristo. No batismo, se é enviado como cooperador da missão de Deus no mundo. O batizado, missionário, acredita na força da pessoa de Jesus e deseja assumir a cada dia as alegrias e esperanças, as angústias e testemunhas do povo, principalmente dos marginalizados. A Igreja é sempre chamada a estar em saída. Portanto, batizados e enviados. A missão não para. A Igreja tem por sua natureza missionária. A missão é a essência de Deus. Por isso, a missão possui uma Igreja. Pelo batismo, nos tornamos discípulos missionários. É por isso que a vida é missão. Que você, verdadeiro discípulo missionário de Jesus, possa se encantar pelo ardor missionário que você recebeu no batismo e juntos possamos fazer o projeto de Deus, enviado com a força do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, tornar uma igreja viva em saída. Que Deus te abençoe, te dê força e coragem, hoje e sempre. Então vamos voltando e agradecendo ao Padre Malvino a sua participação, hoje falando para nós, nos esclarecendo sobre os fundamentos da missão. Muito obrigado, Padre Malvino, ele que é o assessor teológico do Conselho Missionário Diocesano. Hoje nós celebramos a vigília de Pentecostes, o Espírito Santo que nos é dado como protagonista da missão, nos impulsionando a sair do nosso próprio egoísmo, do nosso comodismo, do nosso sofá, como várias vezes tem dito o Papa Francisco, sair do sofá, levantar, sair do seu conforto, ir ao encontro das pessoas, ir levar a boa nova da salvação. Pentecostes é o nascimento da missão. Tem um teólogo norte-americano
que ele tem uma frase muito bacana. Ele diz: não é a igreja que tem uma missão, mas a missão que tem as igrejas. Como hoje bem nos orientou, nos ensinou o Padre Malvino na sua reflexão que aqui foi apresentada. A cada programa nós vamos apresentar aqui também testemunhos missionários. E como nós estamos tratando nesses primeiros programas sobre a IAM, a Infância e Adolescência Missionária, os nossos testemunhos então serão feitos por crianças e assessores da infância e adolescência missionária. E o que é o testemunho, padre? Olha, o testemunho você vai dizer sobre o momento de conversão da sua vida, no que a infância mudou a sua vida, a sua relação com Deus, a sua relação com os outros, o que a infância e adolescência missionária facilitou no seu processo de conversão, de encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós temos recebido vários testemunhos de toda a nossa diocese. E hoje nós queremos então ouvir o testemunho, 2 testemunhos hoje nós vamos ouvir. E esses testemunhos vieram para nós lá da paróquia Imaculado Coração de Maria, lá a paróquia passionista, dos missionários passionistas, a paróquia de São Silvano, lá em Colatina. Nesta paróquia estava, até ano passado, a irmã Rafaela Toniolo, irmã passionista, ela que durante tantos anos conduziu os trabalhos da infância e adolescência aqui em nossa diocese. Irmã Rafaela, um abraço, viu? Nossa gratidão, nosso carinho. Deus abençoe e conceda muita vida, muita saúde, muito ardor missionário no seu coração. Que a senhora continue sendo essa missionária tão cheia de Deus, tão cheia do ardor, né? Pela missão, do amor também, pela evangelização das crianças e adolescentes. E o testemunho, então, que hoje nós vamos ouvir, o primeiro testemunho será de Júlia. Júlia, que agora é jovem e que durante toda a sua infância e adolescência viveu sua experiência de vida dentro de um grupo da infância e adolescência missionária. Então, ela vai nos dizer um pouquinho sobre esta experiência. Ela que agora é jovem. E agora, Júlia, você pode ser, então, uma assessora da infância e adolescência missionária e nos ajudar a continuar esta bela missão, este belo trabalho, desta obra pontifícia, desta obra do Papa aqui em nossa diocese. E depois nós iremos ouvir também o testemunho da Isabela, ela que é uma criança da IAM, e vai dizer para nós como tem sido viver no grupo da infância e adolescência missionária. No próximo programa estará conosco Cida Alves, né? A gente chama ela de Cida, mas o nome dela é Aparecida, né? Aparecida Alves, lá de Rio Bananal. Ela que é a coordenadora diocesana da infância e adolescência missionária. E ela vai falar para nós sobre o tema A História e Carisma da IAM. Vamos então adiante, pois afinal a missão não para. E depois o testemunho de nossas crianças e por fim a bênção de nosso bispo diocesano. Meu nome é Júlia Meri, faço parte da infância e adolescência missionária há mais ou menos 2 anos e meio. Sou parte da comunidade Nossa Senhora Aparecida e vim explicar o meu testemunho. A infância missionária é uma coisa muito boa para mim. Eu realmente fui muito bem acolhida por eles. Aprendi coisas que eu diria que eu saberia só daqui a uns anos. Que na verdade eles me ensinaram a coisa certa, o caminho certo. Eu mudei muito na infância missionária o quê? O meu jeito, a minha felicidade aumentou. Eu sinceramente fiz bastantes amigos e tudo mais, porque a infância missionária ela é assim, infância, adolescência missionária, adolescentes, não tem só nossos assessores e coordenadores, tem os nossos adolescentes, né? Eu falo em todo, porque
Eu gosto muito de falar em nome da infância. Sinceramente, para mim é um prazer e uma honra falar em nome da infância. Eu adoro demais, eu não me arrependo. E eu sinto muita saudade por eu ter saído por fazer minha crisma, mas eu sinto muita saudade da minha infância missionária. De ir todos os sábados recolher alimento, sábados para fazer coisas bonitas, para dias especiais. E a infância missionária é uma coisa esplêndida. Você aprende muitas coisas que nosso Deus Pai Todo-Poderoso poderia ensinar para a gente se estivesse aqui na Terra, mas nós temos os nossos professores que são testemunhos do estudo de Deus, né? O que Deus fez, Jesus Cristo. Enfim, a infância missionária a gente pode aprender muita coisa e pode mudar também. Sua vida pode virar outro rumo. E é isso, esse é meu testemunho e eu espero que muitas crianças aceitem a infância missionária de braços abertos, pois a infância não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. E peço para que todas as crianças sejam como eu e saibam representar não só a si mesmo, como a todos. Caso todos não queiram, caso uma parte não queira, tudo bem. Não tem problema, represente, mostre ao mundo o que é a infância missionária e o que é ser um seguidor de Deus, né? E é isso. Eu agradeço muito a infância missionária pela mudança na minha vida. Muito obrigada. Então, a minha é da comunidade Nossa Senhora Aparecida. A IAN é um projeto da igreja pela qual reúne jovens e adolescentes de todo o mundo para contribuir para as pessoas que precisam de vários continentes. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém.